definir onde as coisas vão ficar. Então, onde fica um ponto de água, onde fica um ponto de esgoto, onde fica uma espera para uma fita de LED. Isso são coisas que precisam estar definidas no projeto, não é na hora da obra. Talvez tu já tenha ouvido falar que obra é uma coisa que a gente precisa estar sempre em cima, que a gente precisa estar controlando, que o arquiteto precisa estar todos os dias na obra, que é uma coisa que dá pro profissional, né, envolvimento todo dia. E eu quero desmistificar isso aqui um pouco contigo e trazer uma clareza maior também de o que acontece na etapa de projeto e o que acontece na etapa onde a gente faz o acompanhamento da obra, onde a gente efetivamente executa. E aí, eu já quero te trazer aqui uma frase que eu sempre digo: a gente aqui no escritório não faz projeto dentro da obra. Projeto na hora de projeto e obra, a gente executa aquilo que já tá planejado. Então vem comigo que a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá, quando a gente fala, né, de executar uma obra, a gente tem duas fases, né, que vão compor, duas fases principais, né, que vão compor esse processo. Então a primeira, a gente tá falando do projeto, ou seja, do planejamento, e a segunda, a gente tá falando de executar, de fazer aquilo que foi planejado virar realidade. A gente tá falando de transformar uma coisa que foi pensada no papel hoje em dia no computador, e a gente tá falando de transformar isso em realidade. Então quando a gente fala do planejamento, planejamento é tudo aquilo que a gente vai pensar antes. Então a gente vai estudar, a gente vai alinhar no projeto, a gente vai pensar como que essas coisas vão acontecer e a gente vai traduzir o desejo estético de atmosfera, de ambiência do cliente junto com a parte funcional nessa parte de planejamento. Então quando a gente fala, cada escritório, né, vai ter o seu formato de trabalho, mas falando especificamente do nosso, então a gente, dentro da etapa de projeto, a gente vai ter algumas etapas que acontecem. Então primeiro a gente vai conversar sobre as necessidades do cliente, daí a gente vai fazer um estudo do layout para ver a distribuição de como que isso funciona, né, na planta baixa, depois a gente vai fazer o projeto 3D, depois a gente vai fazer o projeto executivo. Cada uma dessas etapas, ela é importante para que a gente garanta a integridade das coisas na obra. Uma boa obra, ela acontece desde o momento de que a gente pensa um bom projeto. Então, a hora de a gente definir onde que vão ficar as tomadas para cada uma das coisas, não é na hora da obra, a gente não vai definir isso lá no local. Isso precisa estar definido e documentado na etapa de projeto. Então não adianta a gente também fazer um projeto que não esteja completo. Por quê? Porque se ele é um projeto que não está completo, ele é um projeto que não foi pensado na íntegra, ele não foi planejado em todos os detalhes. E as chances de ter que ficar indo todos os dias na obra e destrinchando um monte de problemas que vão aparecer, por quê? Porque não foi pensado antes, é muito maior. Então a gente precisa que a etapa de projeto, ela não só contemple todas as etapas, mas que ela também leve em consideração todos os mínimos detalhes do cliente para que isso seja realmente definido na hora que é para ser definido e não na hora de executar, de fazer a implementação disso na obra, né? Então a gente não precisa estar absolutamente todos os dias na obra, porque a etapa de obra, ela é uma etapa de orientar o profissional. Tá lá para fazer a execução disso, então vai orientar com relação ao acabamento, vai tirar dúvida de repente de alguma coisa que aquele profissional não entendeu tão bem, ou daqui a pouco se tiver alguma intercorrência na obra, né? Então, isso aqui não tá dando para executar exatamente do jeito que tá no projeto por tal coisa que eu encontrei aqui na obra. Isso acontece muito. Então, esses são os detalhes que a gente vai destrinchar, né, no dia a dia da obra, mas não é definir onde as coisas vão ficar. Então, onde fica um ponto de água, onde fica um ponto de esgoto, onde fica uma espera para uma fita de LED, isso são coisas que precisam estar definidas no projeto, não é na hora da obra. E aí eu falo muito, né, dessa questão em instalações, porque realmente isso é a parte que acaba geralmente dando mais problema, né? E o cliente, muitas vezes, até fica a dica pra ti, se tu vai escolher o teu profissional para fazer o projeto da tua casa, da tua clínica, enfim, precisa escolher um profissional que entregue não só a parte estética do projeto, mas que entregue também o pensamento técnico por trás, né, que entregue um projeto tecnicamente bem resolvido. Então, a estética, ela é sim muito importante e o cliente final, né, a pessoa que tá contratando o profissional, muitas vezes acaba que entende praticamente só aquela parte da estética, a parte mais bonita, mas quanto mais completo for esse projeto técnico, mais fluida vai ser a obra, mais organizada ela vai ser, mais dentro do orçamento ela vai ficar, né? Então eu sempre falo isso também. O que acontece quando uma obra custa
3 vezes o que ela era pra custar. É normal isso? Não, gente, não é. Normalmente o que acontece quando a gente fala desses orçamentos que saem completamente do planejado, não é porque a obra deu errado, é porque faltou pensar etapas anteriormente, faltou considerar coisas anteriormente. Então, se tu tem 15 fornecedores, por exemplo, numa obra, mas no projeto tu considerou 5, porque tu considerou só os mais importantes, mas daí quando tu vai somar os outros 10 que são pequenininhos, por exemplo, tu vai ver que aquilo é um montante muito considerável. Ou pior, quando dá retrabalho, né? Então, foi feito um planejamento de projeto mais estético, não foi feito um planejamento super técnico por trás, e aí quando chega na hora de fazer a execução disso propriamente dito no local, tu acaba tendo que fazer retrabalhos, né? Então tu instala um negócio no lugar, daí tu vai começar a pensar no outro que aquela instalação não foi planejada antes, aí tu vê que tu precisa mudar uma coisa que de repente já tá pronta. Isso não é poucas vezes que acontece, tá? Então fazer um planejamento adequado faz com que não só tu consiga fazer com que o projeto realmente fique fiel àquilo que foi planejado, né? A execução fiel ao planejamento, mas consegue também ter uma organização de cronograma e financeiro também muito mais adequada, muito mais assertiva durante todo o processo. Então, bom, gente, vídeo curto aqui para explicar um pouco de como que deve funcionar essas etapas e o que fica em cada uma delas. Espero que tenha esclarecido um pouquinho mais para ti. E já me encontro aqui na próxima semana pra gente tomar o nosso cafezinho juntos. Vai ser um prazer trazer mais tópicos de arquitetura pra gente discutir juntos.